Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, vamos para o nosso último parâmetro, então, no processo de validação. O parâmetro é sensibilidade, né? Esse é um parâmetro que a gente vem conversando de forma intermitente em vários momentos no curso, né? Então, aqui agora eu vou chover no molhado, tá? Mas não tem problema, vamos falar dele um pouquinho. Então, sensibilidade, definição do que é sensibilidade. A sensibilidade de um instrumento ou um método é uma medida de sua habilidade em discriminar pequenas diferenças na concentração de um analito. Em uma curva de calibração, a sensibilidade é a inclinação da curva, ou seja, o coeficiente angular dessa curva. Então, a questão que está em jogo é como é que eu mensuro a sensibilidade por meio de um número, né? Como é que eu quantifico? A quantificação da sensibilidade no processo de validação é o coeficiente angular, tá? Então, só relembrando aqui, eu já mostrei isso para vocês, mas eu mostro de novo, né? Então, sensibilidade, né? Olha, o que é uma técnica sensível, né? Então vamos comparar uma técnica sensível com uma técnica insensível, né? Tá lá os dados da calibração, tá lá, né? Quando eu ploto isso aqui no Excel, né, esses números da calibração, a curva de calibração que eu achei que é o sinal do meu instrumento em função da concentração, a curva que eu achei foi essa daqui, ó. Olha lá. Essa daqui foi a curva de calibração. Então a sensibilidade é o A, né? É o coeficiente angular dessa curva. Muito bem. Qual que é o problema de eu ter uma curva com A pequenininho, que nessa daqui, ó? Ó, o equipamento ou a técnica tem baixa capacidade de discriminar, né? Aqui, ó. Então, ó, quando eu pego, por exemplo, 10 ppm de concentração, ele me dá o sinal de 1, por exemplo, tá? Quando eu pego 11 ppm, um sinalzinho aqui do lado, ó, 11 ppm de concentração, e passo no equipamento, ele continua me dando o sinal de 1. Quer dizer, ele não tem capacidade de discriminar pequenas variações de concentração, né? Então, quando eu coloco no equipamento um tubinho com 10 ppm de concentração, ele me dá o sinal de 1. Quando eu coloco com 11, ele me dá o mesmo sinal. Então, isso aqui, ó, é o coeficiente angular, é o meu A. Como ele é pequenininho, essa curva é muito deitada, eu perco essa capacidade, eu perco a sensibilidade, que é a capacidade de discriminar pequenas variações de concentração, né? Por outro lado, se eu tenho, vou trocar a corzinha agora. Se eu tenho uma curva de calibração em verde, né? Pego os dados da calibração e ploto no Excel. Sinal do equipamento em função da concentração, né? Então, por outro lado, agora nesse outro método de análise, eu tenho uma curva assim, ó, né? Ó o A, né? O coeficiente angular é muito maior, né? Então, quando eu faço a mesma brincadeira agora, olha lá, eu pego 10 de concentração, olha, me dá o sinal de 2. Quando eu pego 11 de concentração, olha lá, ele me dá o sinal de 2, uns quebradinhos. Então ele consegue discriminar pequenas variações na concentração. Tudo bem? Então, por quê? Porque o meu A é grande. Certo? Então, como é que eu mensuro a sensibilidade de um sistema? Por meio de A.
Então aí ficou fácil, né, gente? Tranquilinho. Olha, eu já falei disso para vocês, estou relembrando. Né? Recordar é viver. Então vamos lá para os exercícios. Olha lá, um exercício bem bonitinho e simples, só para a gente finalizar aqui essa parte. Vamos lá. Identifique qual procedimento analítico para a construção das curvas de calibração abaixo apresentou-se com maior sensibilidade. Qual é a sensibilidade de cada procedimento? Então, o procedimento em azul utilizou como solvente água destilada em uma determinada técnica analítica, água destilada com ácido nítrico. O procedimento em vermelho utilizou água destilada com ácido sulfúrico em uma outra técnica analítica. Tudo bem? Então, essas daqui são as minhas curvas de calibração, né? Ó, se você reparar, dá para fazer no olhômetro aqui a brincadeira. Depois você vai fazer isso aqui no Excel, né? E achar o azinho. Tudo bem? Então, ó, 0, 0, 1, 10, 50, mais ou menos, né? 20, 103, 30, 152, 40, 199, 0, 0, 2, 10, 102, 20, 204. Ó, batendo o olho aqui, né? De uma maneira muito rápida. Você percebe que o sinal aqui em Y é 5 vezes maior do que a concentração. Aqui, ó, 5 vezes maior, mais ou menos, né? 5 vezes. Então, batendo só o olho aqui, ó, antes de fazer no Excel, eu já falo para você que o Azinho é mais ou menos por volta de 5, que é a minha sensibilidade. A minha sensibilidade aqui é por volta de 5. E aqui, ó, o sinal analítico está sempre mais ou menos 10 vezes maior do que a minha concentração. 200 é 10 vezes maior do que 20. 300 é 10 vezes maior que 30. 400 é 10 vezes maior do que 40. Então, eu já te falo aqui, olhando para a curva, né, para os dados da curva de calibração, que o meu Azinho aqui está por volta de 10. Mas você vai ter que fazer bonitinho a curva no Excel, pedir para o método dos mínimos quadrados calcular esse A exatamente, tá? Então, o que a gente percebe aqui, ó, só batendo o olho? Que essa sensibilidade analítica está por volta de 10 e essa sensibilidade analítica está por volta de 5. A técnica que utilizou o equipamento, né, que gerou essa curva em azul, ela é mais sensível do que a técnica que a gente utilizou para fazer a mesma análise e que gerou esses dados em vermelho, tá? A minha sensibilidade aqui é mais ou menos 2 vezes maior do que a minha sensibilidade aqui, porque o meu coeficiente angular aqui é o dobro do coeficiente angular daqui. Tudo bem? Professor, qual que é a unidade de medida da sensibilidade? Ótima pergunta, professor. Então vamos lá para você ver, ó. A sensibilidade, né? Ó, como é que eu calculo o coeficiente angular, que é o Azinho? O Azinho, aí vem aí de novo, né? Por isso que a gente já preparou a cama, né? A sensibilidade, né? O meu Azinho é o meu coeficiente, o meu ΔY sobre ΔX, né? Nós já preparamos toda essa parte para vocês. Vocês já viram o argumento da derivada muito mais do que uma vez, né? O argumento da derivada aplicado lá na potenciometria, o argumento da derivada aplicado lá na espectroscopia. Então aqui fica fácil, né? O coeficiente angular, quando eu pego y é igual a ax mais b, o cálculo para o meu coeficiente angular é ΔY sobre ΔX, né? Ó, é ΔY, é a variação no sinal dividido pela variação da concentração, certo? A variação do sinal é o quanto que aumentou de um ponto para o outro, quanto que aumentou o salto que deu no meu sinal, dividido pelo salto da concentração, certo? Portanto, se a variação do sinal dividido pela variação da concentração, a minha unidade de medida de sensibilidade é sempre, ó,
variação de sinal, a unidade de medida de ΔY aqui é a unidade de medida do sinal, dividido pela variação de concentração. Qual que é a unidade de medida de concentração? Não sei, aqui eu não informei, pode ser ppm, pode ser mol por litro, então, genericamente é a concentração. Então, a unidade de medida de sensibilidade é sempre o sinal, que é o que vem no eixo Y, dividido pela unidade de concentração que vem no eixo X. Porque é sempre isso dividido por isso, ó. Sempre isso dividido por isso. Certo? Então, lá na espectroscopia, a gente costuma trabalhar com absorbância em função de ppm, ou absorbância em função de concentração em mols por litro. Quando eu trabalho absorbância e no eixo X ppm, qual que é a unidade de concentração da minha sensibilidade? Absorbância dividido por ppm. Tudo bem? Tranquilo, gente? Belezinha? Tetinha na manteiga? Bom, então, com relação à sensibilidade, eu vou ficando por aqui. Beijo, beijo, beijo e até a próxima atividade.